Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Leonardo, pastor da comunidade evangélica Firmados na Rocha, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de esperança que possa te fortalecer nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Gostaria, queridos, que ao final desse vídeo você pudesse fazer sua inscrição, deixar o seu like, seus comentários. Isso é importante para a divulgação desse trabalho que já tem alcançado pessoas em muitos lugares. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado pela sua atenção. Continue conosco. Já já nós voltamos. So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. But now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. You'd never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. And I don't deserve you, God. I don't deserve you, God. But you keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, God. Now I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you.
Aleluia! Porque Ele vive, eu posso crer no novo amanhã. Esse é o Espaço EMC, eu e minha casa. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de esperança e fortalecimento ao seu coração, à sua família. Desde já agradecendo, querido, a sua audiência, você que nos assiste aí do outro lado. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: o que fazer diante das más notícias? E para isso nós vamos tratar aqui hoje da história de um rei chamado Ezequias, 13º rei de Judá, e como ele correspondeu às más notícias que o profeta Isaías havia trazido até ele. Então, meus irmãos, vamos ao texto bíblico. Pegue a sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Verso número 6 diz: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante porque fala a respeito de um rei que andou com fidelidade diante do Senhor. A palavra diz que chega até ele o profeta Isaías com uma notícia de morte. Naquele tempo, onde ele havia batalhado contra os assírios, o Senhor dera um grande livramento enviando o seu anjo. E naquele momento, Ezequias sente que adoece, e então o profeta Isaías é enviado diante dele. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus sempre envia um profeta para trazer as boas notícias a cada um de nós. É fato, meus irmãos, que a notícia era de morte. Mas o que fazer diante da notícia de morte? O profeta Isaías era aquele enviado pelo Senhor, e diz o texto sagrado que antes que ele saísse daquela província, daquele reinado, após o rei Ezequias ter orado e chorado muitíssimo, ele retorna. E o Senhor acrescenta a esse rei mais 15 anos de vida. É bem verdade, meus irmãos, que os choros mais sinceros, as orações mais sinceras, muitas vezes não acontecem dentro dos templos. É bem verdade que no quarto de hospital, num funeral, é onde acontecem as orações mais sinceras. Mas eu creio que a oração de um servo e de uma serva de Deus tem muito poder. A oração de um justo muito pode em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E eu sei que não somente a Igreja de Cristo, mas todos quantos temem a Deus estão buscando uma resposta nesses dias. E o que fazer diante da má notícia? Rei Ezequias é esse homem que vira para a parede e chora e clama ao Senhor. O texto vai dizer no seu versículo de número 3 que ele diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Meus irmãos, há um texto sagrado que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso nos faz lembrar de Paulo e Silas naquela prisão, quando cantavam e oravam por volta da meia-noite. E houve um grande terremoto naquele lugar. Aí onde você está, eu quero convidar você a fortalecer a sua fé em Deus, o Todo-Poderoso. Porque era exatamente assim que Ezequias fazia quando ele era afrontado, quando ele passava diante de uma má circunstância.
Nós estamos num tempo em que as fake news estão por aí, nós estamos num tempo onde há as más conversações, palavras pesadas, palavras confrontadoras, no sentido de denegrir muitas vezes a nossa imagem, a nossa fé. Mas eu quero dizer algo para o teu coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E o propósito, querido, desse espaço onde nós estamos aqui interagindo é nos fortalecer de Deus, é encher o nosso coração do amor de Deus. Deus tem para nós um novo espírito. Deus tem para nós um novo coração. Portanto, dê lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nós vamos ver algumas atitudes que o rei Ezequias teve quando ele estava diante das batalhas, quando ele estava diante do dia mau, para entendermos todo o contexto e o porquê o Senhor concedeu esses 15 anos a mais de vida ao rei Ezequias. Quando nós vamos aqui para o capítulo de número 18, o texto vai dizer no verso 3 que ele fez aquilo que era reto perante o Senhor. Meus irmãos, vale a pena fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Eu sei que a vida cristã ela exige renúncia, mas, querido, nada se compara à recompensa que o Senhor tem para a nossa vida do que a recompensa que o mundo nos oferece. Algo momentâneo, passageiro, algo que se vai. As coisas que o Senhor coloca diante de nós são coisas eternas, são coisas que perduram pela vida. O verso de número 4 diz que ele removeu os altos, quebrou colunas e deitou abaixo os postes ídolos. Ou seja, o rei Ezequias arranca do seu reinado e da sua vida tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus. Eu costumo dizer na nossa comunidade de fé que o Senhor nunca pode ser a nossa última opção. Pelo contrário, ele tem que ser a primeira. O Senhor tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Mas o verso de número 5 também diz que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá. Como está a sua fé hoje? Como está a sua confiança? O texto diz mais para nós no verso 6, porque se apegou ao Senhor e não deixou de seguir. Meus irmãos, os noticiários estão aí. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo no mundo. São dias de aflição. Mas nós devemos nos apegar ao Senhor. Nós devemos seguir ao Senhor. Porque Ele é rocha firme. Porque Ele é Deus fiel. O texto diz para nós que, no verso de número 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Nós sabemos que existe um sistema maligno, demoníaco. A palavra de Deus vai nos dizer, querido, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Mas nós olhamos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então, alguns elementos, algumas características nós podemos identificar nesse capítulo 18 e no capítulo 20 de 2 Reis, relatando a respeito desse rei. Esse rei que, primeiramente, ele mostra que ele é alguém que está determinado. É alguém que sabe o que quer. E você, meu irmão, você sabe em quem você crê? Nós sabemos em quem nós temos crido. No Senhor Todo-Poderoso. Aquele que está acima de tudo e de todos. Aquele que nós precisamos abrir os portais do nosso coração, porque Ele é o Rei da Glória e vai preencher todo o nosso ser. O texto diz que ele teve fé, o texto diz que ele teve firmeza, ele foi obediente e na luta foi vitorioso. Nessa luta que nós estamos enfrentando contra o coronavírus, nessa luta que nós estamos enfrentando, meus irmãos, contra as adversidades nesse mundo, diz a palavra do Senhor que nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Coloque a sua vida diante de Cristo Jesus. E você vai ver, querido, que tudo há de mudar na sua vida. Deus é aquele que enxuga as suas lágrimas. Deus é aquele que vai estar cuidando da sua família e da sua casa. Não desanime. Não desista. Deus
está presente. Eu queria orar com você nesse momento. Se você pode, feche seus olhos aí onde você está e vamos clamar ao Deus do céu para que Ele intervenha nas nossas causas e preserve as nossas vidas. Amado Jesus, entregamos o nosso coração mais uma vez nas Tuas mãos. Pedimos ao amado Jesus, que o Senhor visite cada lar. Tu sabes, ó Deus, que o nosso desejo é estar junto dos nossos irmãos, poder abraçá-los, poder confortá-los pessoalmente. Mas nesse momento, esta é a ferramenta que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós queremos fazer um bom uso dessa ferramenta. Muitas vezes a internet ela é usada de uma forma muito equivocada, onde pessoas parecem mais fortes atrás de uma tela de computador, atrás de uma tela de um celular, de um smartphone, de um tablet. E muitas vezes, muitos querem fazer da internet o muro das lamentações. Mas nós estamos aqui, Deus, para pregar a Tua verdade. Nós estamos aqui para anunciar o Teu amor. Nós estamos aqui para pregar o Teu evangelho transformador, de poder, que age na vida daqueles que realmente confiam em Deus. Senhor, quando as más notícias chegarem, nós colocaremos diante de Ti a nossa vida. Esperamos em Ti e temos a certeza que o Senhor é aquele que vai estar agindo poderosamente na nossa vida e através da nossa vida. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, entregando mais uma vez esse dia do Senhor, esse dia da família, nas Tuas mãos. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, não esqueça de deixar o seu like, não deixe de fazer as suas considerações. Vá lá, querido, nesse canal e que você possa ser muito abençoado. No próximo encontro estaremos aqui de novo para trazer uma palavra de Deus para a sua vida.